Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é a pastora Jandernay. Nós louvamos a Deus, nós agradecemos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos reunidos aqui novamente, a quarta-feira profética. Você que está nos ouvindo aí através da Rádio Nova Aliança, seja bem-vindo em nome de Jesus. Cada irmão e irmã que vai participar conosco dessa live, nessa noite, sejam todos bem-vindos. Não saiam, essa live é extremamente importante para nós entendermos algo sobre maldição. Amém? Tem muita gente que acredita que não existe maldição, né? De certa forma, sim, a outra forma de pensar está certa, mas também a nossa forma de pensar também está certa. Então vamos equilibrar essa conversa hoje, vamos alinhar essa conversa com os céus e vamos deixar o Espírito Santo falar conosco em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então você que está participando aí na rádio, você que está participando aqui no Facebook, fique aí conosco, compartilha com mais alguém. Amém? Essa programação de hoje, programação falando a verdade. Aqui quem vos fala é a pastora Jandernay, e nós estamos aqui com incumbência que o Espírito Santo nos deu há mais de 2 anos aqui no Facebook, de impartir a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. É o Wendel Barbosa, paz do Senhor. Amém? Povo abençoado. E também eu queria que você que vai receber esse conteúdo aí no meu canal, que você pudesse estar curtindo, compartilhando, né? Se você ainda não é inscrito no meu canal, logo aí abaixo tem o inscreva-se, se inscreva e também acione o sininho das notificações para você ser lembrado de todas as vezes que eu postar um conteúdo novo aqui no meu canal. Ok? Hoje eu estou fazendo a live para o Facebook, estou transmitindo também para a Rádio Nova Aliança e também esse conteúdo vai ser compartilhado também lá no meu canal no YouTube. Então, meu querido, minha querida, desculpa aí a minha tosse, eu estou um pouco alérgica, mas amém, eu vou conseguir em nome de Jesus fazer essa live de hoje. Então, você que está nos ouvindo, né, que vai receber esse conteúdo aí na live, na, no, na rádio e também no canal, né, do YouTube, que você possa estar compartilhando esse conteúdo com mais alguém. Amém? Eu sei que de repente você acha que o conteúdo não tem nada a ver com aquilo que nós falamos sobre relacionamentos abusivos. No final dessa live, assista ela toda, vai ser uma bênção. Você vai entender muita coisa que de repente você não entende, até o porquê que a sua vida sentimental, a sua vida amorosa vive de percalço, né? É um cai e levanta, é uma situação mal resolvida, parece que nada dá certo, nada vai para frente. Hoje você vai entender algumas coisas muito importantes que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Pastora Flávia Silva da Rosa, seja bem-vinda, minha querida. Amém? Povo abençoado. Eu vou esperar mais um pouquinho e logo nós vamos orar, né? O conteúdo é um conteúdo forte, né? Um conteúdo difícil de se falar, de se ministrar, né? Você que está do outro lado aí, desde já coloca a sua vida no Espírito, pede o Espírito Santo para se revelar a você, para ministrar no seu Espírito e para também me usar como um canal de bênção na sua vida. Miguel da Silva, paz do Senhor. E eu tem pessoas que me acompanham e compartilham a live, né? Depois, como eu disse aqui e costumo dizer, e vou repetir novamente, eu não sou tudo do mesmo, né? Que você está acostumado aí, as lives que você está acostumado aí dos revelamentos, das revelação, né? Eu estou aqui e vou usar a palavra de Deus, que é a maior revelação que eu e você podemos ter. Amém? Principalmente para esses dias. Nesses dias nós precisamos muito, né, de ter ali um relacionamento com a palavra, com a Bíblia, né? Com todo o livro da Bíblia, todo ele, né, de Gênesis, Apocalipse, e que o Espírito Santo possa falar conosco. A palavra do Senhor diz que o povo dele, muitas das vezes, tem morrido por falta de quê? De conhecimento. Então, você precisa de conhecer, através das Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Amém? Você precisa ter um relacionamento com Deus. E quando eu e você temos um relacionamento com Deus, a gente não fica atrás de profeta. A gente vai atrás da profecia revelada, né, que Jesus deu ali os apóstolos, né, que vem ali
a constituição do reino, a partir de Mateus até Apocalipse, e toda também a lei que foi dada ali a Moisés, todos os livros, né, do Antigo Testamento. Então, Deus atua no Antigo Testamento, e Deus atua também na graça. Então, presta atenção aqui comigo nessa noite, em nome de Jesus. O Espírito Santo vai falar tremendamente com você. Vamos orar? Coloca a sua vida aí diante da presença do Senhor. Eu sei que você já fez isso hoje. Mas pede o Espírito Santo para te revelar. Pede o Espírito Santo para ir no ponto que você precisa de ouvir nessa noite, para você entender, né, algo que de repente está parado aí na sua vida, que não tem solução, que você não entende, que você não recebeu ainda uma palavra de conhecimento, de revelação, uma palavra de sabedoria. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem me habilitado para liberar isso para você nessa noite. Então fala com o Espírito Santo aí, fala para ele te falar nessa noite o que você precisa de ouvir, não aquilo que você quer ouvir. Amém? Cláudia Conceição, seja bem-vinda em nome de Jesus. Papai, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Pai, pela sua fidelidade, pelo seu cuidado, pelo seu amor para conosco. Pai, eu tenho certeza que o Senhor não nos uniu aqui por acaso. O Senhor só ordena a bênção quando o seu povo está em unidade. E nós estamos aqui em unidade. E nós sabemos que quando nós estamos em unidade, o perfeito vem, né? O Abba vem. O nosso Senhor vem, o Espírito Santo vem. Então vem, Espírito Santo, nessa noite, vem nos trazendo revelação, entendimento, clareza. Espírito Santo de Deus, tira agora tudo aquilo que vem tentar nos atrapalhar. Pai, repreende todas as aves de rapina, todos os demônios que queiram roubar a boa semente que vai ser lançada no terreno fértil do nosso coração. Pai, no nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, fala conosco. Assim eu oro, leva a nossa mente cativa à sua obediência. Tira, repreende todo sono nesse momento, toda distração nesse momento, em nome de Jesus, Pai. A tua palavra diz que 1000 cairia do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seríamos atingidos. Pai, no nome do Senhor Jesus, guarda a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Repreende todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Amém, meus irmãos? Deus é poderoso para fazer. Você viu aí lá, logo na postagem, falando, eu te perguntando, porque tem um ponto de interrogação aí, se a maldição sem causa prevalece. Lá em Provérbios, capítulo 26, verso 2, fala que a maldição sem causa não prevalece. Tá aí o problema, né, da maldição. Ela precisa de ter uma causa. Então, eu vou te mostrar algumas causas que podem estar na sua vida e que, por isso, a sua vida não caminha. Por isso que você não anda, por isso que nada dá certo para você. Parece que você anda ali 10 passos e volta 9. Parece que a sua casa, né, o seu casamento, é a repetição do relacionamento do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu avô. A sua vida financeira é uma extrema bancarrota, miséria, derrota. A sua saúde é uma repetição dos seus familiares. Amém? A sua saúde mental é uma repetição dos seus familiares. O relacionamento seu com os seus filhos é uma repetição do relacionamento do seu pai com você. É a repetição do relacionamento da sua mãe com você. Então, meu querido, minha querida, não saia daí, presta atenção. O Espírito Santo não te colocou aqui nessa live por acaso. Amém? Não te colocou aí, não te trouxe aqui por acaso. Eu quero usar aqui o texto de Balaão abençoa Israel pela primeira vez. Está aqui no capítulo 23. Mas eu quero ler o capítulo 22, alguns versículos, para você entender o que o Espírito Santo quer falar com você nessa noite. Vocês conhecem a história aqui, né? Que o povo de Israel, Deus liberta lá o povo de Israel da escravidão que o povo de Israel estava por 430 anos. Leva toda a nação de Israel com mão forte e poderosa. A Bíblia fala, a palavra do Senhor diz que não ficou uma unha lá no Egito, e todo o Egito foi destruído, né? Todos os deuses, né? Tudo que pertencia ao Egito e a Faraó foi destruído pela poderosa mão de Deus. Então,
sabe o que acontece comigo e com você? Nós não entendemos de quem verdadeiramente nós somos filhos. Nós somos filhos de um Deus poderoso. Nós somos filhos de um pai poderoso, de um pai amoroso, de um pai fiel, de um pai que promete e cumpre as suas palavras. Amém? E Deus leva a nação de Israel por um caminho, e todo lugar que a nação de Israel passava, aquelas outras nações que viviam em volta da nação de Israel temiam, ficavam temerosos. E não foi diferente aqui com Balaque. Balaque, por muito medo, ele envia um mensageiro a Balaão. Balaão era um profeta de Deus. Conhece profeta de Deus? Eu conheço muitos profetas de Deus, mas conheço também profetas que são com o profeta Balaão, que coxinham dois pensamentos, né? E aí é enviado esse homem até ele lá, né? Porque esse Balaque temia, né? Tinha muito medo. E algo interessante ele fala aqui para Balaque: olha, eu quero que você amaldiçoa essa nação. Eu quero que você amaldiçoa a nação de Israel. Porque o próprio Deus dele disse: olha, quem te abençoar vai ser abençoado. Quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Tá vendo que até o ímpio sabe da palavra de Deus, mas não obedece. Esse homem aqui que servia a outros deuses conhecia o Deus de Israel. Sabia que o Deus de Israel era um Deus que tinha poder para abençoar e para amaldiçoar. Olha aí onde está o problema. Que muitas das vezes nós não entendemos o porquê que acontece a maldição nas nossas vidas, a maldição hereditária nas nossas vidas, a maldição geracional nas nossas vidas, a herança geracional nas nossas vidas. Por que que isso acontece? Presta atenção aqui comigo. Algo muito importante. Maldição é uma ação do mal permitida por Deus. Êxodo, capítulo 20, verso 5. Presta atenção que tremendo aqui, que você já conhece esse versículo de cor e salteado. Só você não entende. Que é assim que acontece. Êxodo 20, capítulo, verso 5. Êxodo 20, verso 5. Diz assim: não, está falando sobre os 10 mandamentos, e ele vem no verso 5 falando: não as adorarás, nem lhes dará culto. Os 10 mandamentos, a lei, né, que foi escrita pelo dedo de Deus a Moisés. Porque eu sou o Senhor teu Deus, ele está falando comigo e com você, que ele é o nosso Deus. Deus zeloso. Então, Deus zela. Deus não tem um ciúme do homem, não. Deus tem um ciúme de zelo pelo povo dele. Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, sabe, você precisa de entender isso, que Deus zela pela sua vida. Deus tem ciúme de você. O ciúme do zelo, do cuidado. Que visito. Então, quem visita é o diabo? Não, é Deus que está falando que visita a iniquidade dos pais, o pecado dos pais, nos filhos até a terceira, quarta geração daqueles que me aborrecem, daqueles que me desobedecem. Então, é Deus que visita, é Deus que permite sobre a vida das pessoas. Por quê? Porque essas pessoas desobedecem a Deus. Estão no pecado. Não pediram perdão dos seus pecados. Olha que tanto que é interessante aqui, voltando para Balaque. Verso 23 do capítulo 23. Tem muito pregador e profeta que usa só esse versículo, mas não lê todo o contexto da história. Presta aqui atenção que ele fala: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel que coisas tem feito Deus? Deus está falando que não vale encantamento contra a nação de Israel. Balaão tentou por várias vezes. Ele inventou 7 altares. Ele matou 7 cabritos e 7 novilhos, se eu não me engano, para poder, né? Olha o derramamento de sangue que houve ali para fazer aquela obra de bruxaria, de encantamento, usando um profeta que era de Deus para profetizar contra a nação de Israel. E Deus permite toda a situação acontecer e todas as vezes fala para Balaão: Balaão, não adianta você querer amaldiçoar aquilo que eu já abençoei.
E aí você vai me perguntar, mas aí Deus falou que não amaldiçoa. Está falando aqui que Deus não amaldiçoa. Mas aí vamos lá para a causa da maldição. O problema da maldição, como eu disse aqui em Êxodo 20, verso 5. Aonde está a causa da maldição? Provérbios, capítulo 26, verso 2, diz que maldição sem causa não prevalece. Então, existe maldição sim. Ela só vai prevalecer se tiver uma causa. Eu vou te mostrar a causa aqui, que a nação de Israel, depois de tudo, de Deus não permitir a maldição sobre ela, né? Não permitiu que Balaão amaldiçoasse, não permitiu que Balaque fizesse nada contra a nação de Israel. Mas o diabo, meus irmãos, ele é enganador desde o princípio. O diabo, ele trabalha com sutileza e inteligência, sabe? Ele sabe como nos enganar. E o que o diabo fez aqui? O diabo ensinou a nação de Israel a voltar a pecar, a voltar a pecar, a voltar a desagradar a Deus. Olha aí a maldição sem causa prevalecendo sobre a nação de Israel no verso 25, ou capítulo 25, verso 1. Habitando Israel em Sitim, passou toda aquela situação, eles foram para Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses dela. Então Satanás pensou assim, olha, já que esse povo, Deus não permite maldição sobre eles, esse povo não pode ser amaldiçoado por obra de bruxaria. Mas eu vou, né, Balaque pensando, eu vou ensinar a nação de Israel a pecar contra o Deus deles. Aí sim vai haver uma causa para maldição. Então começou o povo a se prostituir com filhas dos moabitas e ainda, além de tudo, começou a servir Baal-Peor. E esse povo, a nação de Israel, começou a se inclinar diante dos deuses dessas mulheres. Olha aí, tanto que o diabo é inteligente. O diabo é inteligente. Então, você está dentro da igreja aí, fiel, amando a Deus, fazendo a vontade de Deus. O diabo vai preparar um laço para você, colocar uma mulher muito bonita, né, maravilhosa aos seus olhos, porque o homem é muito visual, vai olhar, né, você vai ficar cobiçando, você vai desejar, porque a oferta é grande, né, você vai sentir desejo, você não vai perceber, você não vai olhar para aquilo que se deve olhar, que é para o caráter, para a personalidade, para se realmente aquela mulher é uma mulher que ama a Deus, e você vai ser encantado, você vai ser enganado, e a partir daquele momento você vai fazer como Salomão, né? Que era um homem que tinha sabedoria, mas não usou a sabedoria para a vida amorosa dele. A vida amorosa de Salomão derrubou ele. Então tem muitos homens que têm caído em maldição por causa do seu visual, daquilo que está olhando. E foi isso que aconteceu aqui com os homens da nação de Israel. Eles se inclinaram diante dos deuses das filhas dos moabitas. Começaram a se prostituir com elas. Aí Satanás pegou ali a brecha. Satanás usou essa brecha para trazer maldição sobre a nação de Israel. Então a palavra do Senhor diz que a ira de Deus se levantou contra o povo. Meus irmãos, olha, cair na mão de um Deus irado. Porque o nosso Deus, meus irmãos, o trono dele é firmado na justiça. Lembra lá Jó? Jó não tinha brecha. Mas o diabo pediu a permissão de Deus para tocar na vida de Jó. Deus, com justiça, permitiu que Jó fosse tocado pelo diabo. Então, Deus é um Deus que não muda, meus irmãos. Lembra lá quando Caim mata Abel, antes de matar, Deus fala para ele, olha, você vai ser amaldiçoado porque você matou o seu irmão. Mas antes disso, ele tinha que falar para Jacó, olha, convém você olhar para o pecado e resisti-lo. Convém você resistir a esse desejo do seu coração de matar o seu próprio irmão. E o próprio Deus amaldiçoa Caim. Deus fala para Abraão, Abraão, quem te abençoar, Abraão, vai ser abençoado. Quem te amaldiçoar, vai ser amaldiçoado.
Então, meus irmãos, não fuja daquilo que é a palavra de Deus, não corra para o lugar mais fácil, que está falando para você que basta um jejum, uma oração forte, se é que existe oração forte, né? Uma campanha, né? Uma quebra de maldição, para que isso acabe, essa situação que você está vivendo aí na sua vida de repetição geracional, pare de acontecer. Não vai acontecer. Olha aqui, Apocalipse 2, verso 14. A causa da maldição. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam as doutrinas de Balaão, o qual ensinava, tá vendo aí que eu acabei de falar? O diabo ensina o povo a pecar. Ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição. Então, a prostituição chama a idolatria. Né? Então, muitas das vezes, olha aqui, tanto que é interessante. Tem gente que fala assim, não tem nada a ver o sexo fora do casamento. Tem tudo a ver, meus irmãos. O sexo fora do casamento vai virar uma maldição geracional, não só para você, mas para suas gerações vindouras. De repente, seu pai e a sua mãe lá atrás tiveram uma vida sexual ilícita. Viveram de sexo casual. De repente até se casou, mas não se consertou com Deus nessa área. A maldição te alcançou. A maldição alcançou seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Tá me entendendo aí, meus irmãos? Tá vendo a causa da maldição? E muitas vezes teve pessoas no passado que se prostituíram, ganhando dinheiro. Se converteram. Tá vendo que a prostituição chama a idolatria? O pecado de idolatria. Daí a pessoa começa a idolatrar aquilo que ela está fazendo, porque aquilo lá dá lucro para ela. Então, maldição sem causa não prevalece se não tiver causa. Mas eu estou mostrando aqui que Balaque ensinou, armou ciladas para a nação de Israel, usando ali, sustentando a doutrina de Balaão, de um homem que se dizia de Deus. Essa doutrina está implantada no meio de nós. A doutrina de Balaão está no nosso meio. Sutilmente. Sabe como? Tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Tem problema não, meu irmão, minha irmã. Tem problema você namorar antes de casar, não. Não tem problema você fazer sexo antes de casar, não. Não tem problema você manter um amante. Não tem problema. Meus irmãos, olha, eu vou contar uma história pessoal minha, da minha família. Meu avô, ele era delegado lá em Inocêncio Bolinha. E meu avô, juntamente com esse trabalho que ele tinha, meu avô era da Umbanda, né? E minha avó era da Mesa Branca. De repente, você não tem nada a ver, mas presta atenção no que eu estou falando com você aqui. De repente, eu estou falando a sua história. E meu avô era um homem muito promíscuo. Meu avô era um homem que vivia na prática do adultério, sabe? E esse pecado do meu avô gerou muitas consequências geracionais para toda a nossa família. Eu sou uma remidora geracional. Eu sou como aquele profeta que foi lá em Jericó derramar sal na fonte das águas para poder restaurar aquilo que estava debaixo de maldição. Porque aquela cidade tinha sido amaldiçoada por Josué. Então, meus irmãos, muitas das vezes nós estamos debaixo de maldição hereditária por causa do que nossos avós fizeram lá no passado. Então, meu avô vivia uma vida, né? No entanto, meu avô colocou um amante dentro de casa, né? E ele adulterou com essa amante, teve filhos com essa amante dentro de casa, isso era muito normal naquela época, né? Hoje se esconde as amantes por aí, né? Coloca lá nos flats, nos apartamentos, nas casas, né? Paga um aluguel para esconder a amante, o amante, né? Antigamente, não, muitas das vezes, se levava para dentro da própria casa. E foi isso que aconteceu com a minha avó. A minha avó ficou tão perturbada que a minha avó enlouqueceu por causa de toda aquela situação que o meu avô fazia a minha avó passar. E nós, todas as mulheres, porque nós somos 5 mulheres e um homem,
alcançamos as maldições na nossa vida amorosa por causa dessa maldição que ficou lá atrás do meu avô. Aí você fala assim, pastora, mas a senhora nunca orou quebrando a maldição, orei milhões. Tem que entender que não basta só orar. Você vai entender que no decorrer da mensagem, não basta só orar. Eu e você precisamos parar de pecar. Como eu disse, ele ensinou o povo a pecar. E prostituição leva à idolatria. Então não tem campanha que vai quebrar isso, não tem quebra de maldição, não tem oração forte que vai resolver, se tiver uma causa. Quantas vezes eu e você, enquanto pastor, já oramos por pessoas, expulsamos os demônios, quebramos as maldições e a pessoa volta com maiores problemas ainda. Porque sai um, meus irmãos, e vem 7. Porque a causa ainda continua lá. Expulsou os demônios de prostituição, mas a pessoa voltou a prostituir. Expulsou o demônio da cachaça, mas a pessoa voltou a beber cachaça. Expulsou o demônio do adultério, mas a pessoa voltou para o adultério. Tá me entendendo aí? Expulsou os demônios, ele vai voltar com 7 piores do que ainda estava naquela casa. E o estado daquela vida vai ser pior do que o primeiro. Então nós precisamos de entender isso, que maldição é uma ação do mal permitida por Deus. Como eu disse em Êxodo 5, permitida como? Porque eu e você estamos desobedecendo a Deus. Então Deus permite essa maldição até a terceira, quarta geração daqueles que desobedecem a Deus. Aí você fala, você lembra o versículo que muita gente gosta de lembrar, que Jesus quebrou, Jesus desfez com toda a maldição na cruz do Calvário. Sim. É algo que eu e você precisamos de viver, experimentar pela fé. Amém? Tem muita gente que conhece o versículo, mas não vive o versículo. Como é que eu vivo o versículo? Não praticando mais pecado. Não vivendo mais no pecado. Aí a maldição não vai ter causa sobre mim. Jesus vai fazer essa obra, né, ser completa na minha vida, apesar de que foi feita, né, já foi consumado antes mesmo da fundação do mundo. Jesus concretiza na cruz do Calvário e eu e você precisamos de viver essa palavra. Que Jesus já levou sobre si toda a maldição. Ele se fez maldito, porque maldito seria todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Maldição era ladrão, né? Era homem que vivia uma vida dissoluta, era homens maus daquela época que mereciam a cruz. Jesus não merecia, Jesus não era nada disso. E ele se fez maldito, porque eu e você estávamos debaixo de maldição. Eu e você estávamos na sombra da morte. Deus nos tira da morte, nos leva para o reino do Filho do seu amor. Mas é muito bonito eu falar isso para você. Se você não quiser viver essa palavra na prática, diariamente, você querer experimentar essa palavra na sua vida. Quantas vezes eu e você já oramos por nossos parentes quebrando as maldições? Quantas vezes? Eu posso contar milhões de vezes. A minha mãe era intercessora da minha família, depois ela passou esse projeto para mim, de interceder pela minha casa. Por isso que eu sou uma remidora geracional da minha família. E direto eu tenho que voltar lá atrás e pedir perdão pedir perdão a Deus pela minha família. Mas não adianta só eu pedir perdão. A minha família precisa se decidir por Deus. A minha família precisa se decidir parar de pecar, parar de desagradar a Deus, parar de ouvir a voz de Balaque. Amém? Então, é assim que acontece comigo e com você. Às vezes, nós nos preocupamos só com o nosso pecado. A gente pensa assim, tá afetando só a mim. Tô nem aí, né? Tá afetando só a mim. Não tem gente que fala assim, você não tem nada a ver com a minha vida. Eu tô pagando essa cerveja aqui com o meu dinheiro, né? Eu tô fumando esse crack aqui com o meu dinheiro. Eu tô me prostituindo com o meu dinheiro. Você não tem nada a ver com isso, você não paga minhas contas. Sabe, eu largo quando eu quero, eu dou conta, né? Você não tem nada a ver com isso. Às vezes fala para a esposa, né, que tem um amante. A esposa fala para o marido, não, eu tenho um amante, você não tem nada a ver com isso, você tem que aguentar essa situação. Só que essas pessoas, meus irmãos, não cogitam do futuro. As próximas gerações serão amaldiçoadas, porque existe o pecado pessoal, mas existe a responsabilidade geracional. O que é a responsabilidade geracional? São as consequências que os nossos entes queridos, os nossos familiares, os nossos filhos irão colher.
Eu não falei que eu estou colhendo, até um tempo atrás estava colhendo, e tem muitas coisas na minha vida que eu direto tenho que ir diante de Deus e lembrar a Deus da promessa dele sobre a minha vida e pedir a Deus para Deus me ensinar o caminho da libertação, da cura, todos os dias. Porque eu volto lá atrás e eu revejo o passado da minha família, das gerações que se passaram e o quanto eles desagradaram a Deus. Então, a minha incumbência é a sua, meus irmãos, quanto homens e mulheres de Deus, hoje, é ter um entendimento. Deus me trouxe aqui para trazer clareza para você. De repente, você só pediu perdão. Não basta só pedir perdão. Tem que abandonar o pecado. E, de repente, você abandonou o pecado, mas não confessou. Nós precisamos de confessar, e, se possível, uns aos outros, para ser curado. Você tem pastor para quê? Você tem pastora para quê? De repente está no momento de você ir lá, colocar todo o lixo para fora, abrir a sua boca para que o diabo ouça que você confessou. Para que o inferno entenda que ele não tem mais legalidade sobre a sua vida. Você deixou. Você já deixou o pecado, mas vai, usa o ouvido de alguém que tem sabedoria e conhecimento na palavra para te ajudar, te auxiliar nessa anamnese do céu aí, falando para Deus, Deus, me perdoa daquele dia tal que eu adulterei. Deus me perdoa daquele dia tal que eu usufruí algo de alguém. Deus me perdoa daquele dia tal que eu bati em alguém. Deus me perdoa daquele dia que eu menti. Deus me perdoa daquele dia que eu enganei. Porque aí sim, se você confessa e deixa, você alcança misericórdia. Você alcança misericórdia para você e para a sua família. Então, lembra lá a história de Noé? Noé, ele sai com a família dele, os 3 filhos, a esposa dos filhos, entra dentro da arca e recomeça um novo povo. Só que vai chegar lá no capítulo 9, né, da onde fala isso aí lá em Gênesis, que o senhor Noé, ele enche, né, de cachaça, ele enche a barriga de vinho e fica embriagado. E por ficar embriagado, bêbado, não sabe do que faz, né, muitas das vezes, ficou peladão diante dos filhos, ficou nu diante dos filhos. E aí o que aconteceu? Os filhos vieram e especificamente Cão, e ao invés de ele cobrir o pai, de guardar o pai, por isso que Deus fala a respeito de um mandamento que eu e você devemos honrar os nossos pais. Cão não honrou o pai dele. Cão fez assim, olha, meu pai é cachaceiro, tá pelado, vem cá pra vocês verem meu pai pelado. Ah, seu bêbado, ah, seu velho. Não é assim que às vezes nós fazemos? Meu pai, ele, até o último dia da vida dele, ele bebeu. Meu pai era um alcoólatra. E depois que eu converti, eu aprendi a amar meu pai. Eu fui registrada pelo meu pai depois que meu pai já era morto. Eu fui registrada com 40 anos. Meu pai morreu em 2006. E depois que eu descobri que eu deveria honrar meu pai, meus irmãos, a minha vida mudou. A minha vida mudou. Em muitas áreas. Porque a nossa identidade enquanto esposa, enquanto mulher para com o homem e para com Deus, que representa a figura masculina, só vai ser de amor pelo pai, pelo Abba e pelo homem que Deus vai colocar na nossa vida, se eu e você tivermos um bom relacionamento com o nosso pai. Se nós conseguirmos honrar o nosso pai. Tem mulher que fica lá na vida dela de barra de maldição porque tem ódio do pai. Hoje Deus está falando com você. É dia de você perdoar o seu pai. É o dia de você falar assim, hoje chega, essa maldição na minha vida sentimental vai ser quebrada. Você pode pensar assim, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com a sua vida sentimental. Você tem um bom relacionamento com o seu pai. De repente, seu pai ainda é vivo, você é crente, você nunca mais falou com o seu pai. Pega uma bacia espiritualmente, um pano. Vai lá, lava os pés do seu pai. Ressaça o seu pai. Fala que você perdoa o seu pai. Ou de repente foi você que fez mal para o seu pai. Está envergonhado. Não dá conta, né? Você também, homem, não dá conta de voltar lá pedir perdão. Esse é o momento de você ir lá e remir o seu pai. Remir os seus pais, honrar os seus pais. Amém, meus irmãos? Então,
Cão não fez isso. O que acontece aqui nesse inteirinho? Ele desonra. Então houve uma maldição de desonra. De repente você está debaixo da maldição da desonra. Existe bênção na honra e existe maldição na desonra. Quando nós desonramos os nossos pais, nós somos amaldiçoados, meus irmãos. Nós ficamos debaixo de maldição. A maldição hoje está estampada na nossa cara, porque o correto é os pais morrerem primeiro que os filhos. Nós somos uma geração de assassinados, nós somos uma geração de mortos na infância, na adolescência, porque nós somos filhos que não temos vivido uma vida financeira abençoada, próspera, porque nós estamos debaixo da maldição da desonra. Deus está falando conosco nessa noite, Deus está quebrando aí, Deus está te mostrando como quebrar essa maldição. Honrando. Seu pai merece honra? Não merece honra. Por tudo aquilo que de repente ele fez contra você. Mas você precisa de praticar essa honra. Porque Deus mandou. Amém? Deus mandou, é um mandamento de Deus. Como perdão não é algo que eu sinto. Eu vou sentir. O dia que eu sentir, eu perdoo. Não, meus irmãos. Se eu fosse sentir perdoar o meu pai, eu não teria perdoado ele até hoje, porque ele abandonou eu e minha mãe. Sabe? Eu sou filha da velhice da minha mãe com ele. Ele namorava com a minha mãe já era viúva com 5 filhos, ele namorava com a minha mãe e foi casar com outra mulher. Porque era uma desonra casar com uma mulher que tinha filhos. Então ele não quis casar com a minha mãe, ele abandonou a minha mãe, ele me abandonou e abandonou também os meus outros irmãos. Porque não foi só com a minha mãe que ele fez isso. Então, meu pai também recebeu maldição sobre a vida dele. Ele morreu de forma muito triste. E aí a gente fica pensando, né? Quando a gente olha assim para algumas pessoas da nossa família, a gente vê essas pessoas sofrendo tanto. É a consequência da maldição, da desonra. Amém, meu querido, minha querida? É a consequência da desonra aos pais. Então, se você tem a oportunidade de cuidar do seu pai, cuida. Se você tem a oportunidade de cuidar de sua mãe, cuida. Amém? Enquanto eles estão em vida. Abençoa. Abençoa financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Não abandona os seus pais, não. Cuida deles, até quando você puder. Amém? Então, essa maldição da desonra é uma responsabilidade pessoal que atingiu ali Acã, mas houve a consequência da responsabilidade geracional. Como que aconteceu? Maldito seja Canaã. Mas quem era Canaã? A próxima geração. Canaã foi o filho de Cã. A maldição veio sobre os filhos dele. Tudo que pertencia ali a Canaã foi amaldiçoado. Toda aquela terra foi amaldiçoada. Então você e eu, nesses dias, precisamos buscar o conhecimento na palavra para a gente não morrer por falta de conhecimento. Tem gente que está morrendo por falta de conhecimento, porque gosta dos videozinhos do TikTok, que vai falar alguns segundinhos com você, aquilo que você quer ouvir. Meus irmãos, é melhor você ouvir aqui comigo essa palavra, que não é dura, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. A palavra de Deus está abrindo o seu discernimento, está te dando revelação, está te mostrando o norte, para você ter sua vida completamente transformada a partir de hoje. Então, Noé agora começa, né? Como eu falei, ele começa uma geração buscando a presença de Deus e termina vendo a geração dele sendo amaldiçoada. Então, pare de se preocupar só com o passado. Você deve preocupar com aquilo que o seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe fez. Mas cuidado com aquilo que você está fazendo hoje, que vai gerar consequências para as gerações vindouras. Seus filhos. Você não quer o bem dos seus filhos? Mãe, você não quer o bem para sua filha? Cuidado com a sua atitude hoje. Cuidado com a sua atitude hoje. Cuidado com o seu legalismo. Cuidado com a sua humanidade. Seu humanismo. Cuidado. Porque você, muitas das vezes, né, a nossa geração é uma geração permissiva que não ensina honra aos filhos. Não ensina respeito aos filhos. Não ensina amor aos filhos. Então, muitas das vezes, os nossos filhos vão crescer e vão fazer tudo de errado. Vão entrar e vão repetir as nossas histórias. Vão repetir a nossa vida amorosa, vão repetir a nossa vida financeira, vão repetir a nossa vida emocional,
vão repetir situações que aconteceram lá atrás na nossa vida, que nós não confessamos e não deixamos. Deus é justo, meus irmãos. Ele vela para que a palavra dele se cumpra. O trono de Deus está firmado na justiça. Amém? Ele só pode ser advogado fiel para quem não tem ali uma ficha, né, pregressa, que não tem BO lá no passado, que não foi, né, colocar diante dele e pedir perdão. Então, a primeira coisa que você tem que fazer hoje é assumir os seus BO. Assume seus BO diante de Deus. Fala, não, Deus, realmente, eu estou fazendo isso, isso e isso, e hoje eu quero pedir perdão. A partir de hoje, eu não aceito mais viver essa vida que eu estou vivendo debaixo de maldição. Amém? Então, nossos filhos, nossos netos podem continuar vivendo a mesma vida nossa se nós não quebrarmos esse ciclo. Então, a natureza da maldição. Aonde está a natureza da maldição? No roubar, matar e destruir. O diabo, o ladrão, veio tão somente para roubar, matar e destruir. Tem áreas da sua vida que é a morte. Tem áreas da sua vida que só tem destruição. Tem áreas da sua vida que tem roubo. Tá diagnosticando aí? Tá fazendo uma anamnese da sua vida? Se tem áreas da sua vida que tem morte, se tem áreas da sua vida que tem roubo, se tem áreas da sua vida que tem destruição, ainda há maldição. Tem causa aí. Você precisa de entender e fazer o diagnóstico dessa maldição. Amém? Se tem morte, assassinato, se tem família desestruturada, se tem lesbianismo, homossexualismo, roubo, problemas de cunho emocional, estupros, divórcios, bancarrota, miséria, né? Nada na vida financeira vai para frente. Então, agora, qual que é o seu problema e o meu para resolver essa situação? O problema grande que eu coloquei na sua mão aí é você diagnosticar através não do sintoma, mas de uma causa. Como é que a gente vê que tem uma causa, uma infecção? Porque teve febre. Às vezes você está sentado debaixo da árvore bonita, mas naquela árvore tem um tanto de pássaro. Lá os pássaros estão fazendo cocô na sua cabeça. Você só ora. Ou então você grita com os pássaros são os demônios. Sai, no nome de Jesus. Mas o problema ainda continua lá. Qual que é o problema? A árvore. A árvore é o problema. O que você tem que fazer? A árvore simboliza a causa, simboliza o pecado, simboliza algo que você vem carregando, as consequências de alguém sobre você. Não basta só expulsar os pássaros. Tem que pegar uma marreta de Deus, né? E quebrar, destruir essa árvore. Aí os pássaros não têm mais poder de fazer cocô na sua cabeça, de permitir as maldições chegarem até você. Tá me entendendo aí? De forma simplória, eu exemplifiquei que a maldição precisa de ser diagnosticada na causa do problema. A causa do problema onde está. Porque nós precisamos ir na causa, meus irmãos. Não há nada diante de Deus encoberto. Nada. Nada diante de Deus encoberto. Deus vê tudo. Deus sabe tudo. De repente a gente pensa que a gente está enganando alguém. Não está enganando. Porque até o diabo está vendo. Se você não falou, ele está vendo. Ele está vendo a sua atitude. E Deus está vendo você o tempo inteiro. Deus sabe de tudo que você está sentindo. Deus sabe de tudo que você fala, mesmo antes de você sair pela boca. A gente pode esconder lá quando a gente vai lá fazer algo de errado. Né? A gente pode esconder que a gente está escondendo aqui, colocando uma senha no celular para a esposa não ver, para o marido não ver. A gente pode fingir que a gente não vê pornografia, mas Deus está vendo. Simples, meus irmãos. E aí você está gerando maldição para sua casa, gerando maldição para sua família, não só para você. Então nós precisamos de abandonar esses pecados. Então no mundo espiritual, meus irmãos, não existe tempo. Para nós existe tempo, né? Manhã, de tarde, de noite, semanas, dias, meses, anos. O diabo não, no mundo espiritual não. Então tem coisa que você fez lá no passado que o diabo lembra. Essa conversa de lançou no mar do esquecimento, se você não lançou, como eu falei aqui, lançando, declarando e
deixando o pecado, o diabo vai sim te lembrar, ele vai até te acusar. Vai falar, cara, você tá aí, ó, falando de Deus aí, mas você tá com uma brecha grande. Não é uma brecha, não é um abismo que te separa de Deus. Você precisa hoje se consertar desse pecado. Amém? Então, não se arrependeu ainda, está valendo ainda essa brecha no mundo espiritual para destruir você e sua família. Então, é só através do arrependimento que vai haver esse desligamento de herança geracional. A maldição sem causa não vai prevalecer. Quando você pessoalmente entender isso, que existem as maldições do passado, a sua responsabilidade pessoal que pode alcançar, trazendo heranças geracionais para sua família. Então, hoje é o momento de você começar a sanar com essa situação que você buscou diante de Deus, que você buscou diante do pecado, que você buscou diante dessas situações que você tem permitido a ir para sua casa, para sua família. Então, Deus disse aqui para aquela nação, para aquele povo, que sobre Jacó não vale encantamento, mas veio Balaque e ensinou o povo a pecar. O povo abriu a brecha da prostituição e pela prostituição entrou a idolatria. Deus se irou contra a nação e permitiu a maldição alcançar aquela geração, aquele povo. Aonde está a maldição na sua vida? Aonde tem a causa na sua vida? Lembra aquele aleijado no tanque de Betesda? Deus liberta ele daquele cativeiro, né, que ele vivia muitos anos ali, cativo, nas pernas que não podia andar. E Deus fala para ele, olha, vai, cuidado, para você não praticar de novo algum pecado, porque pode lhe acontecer coisa pior. Tem coisa pior que ser aleijado, meus irmãos? Tem. Tem um câncer no cérebro. Tem um câncer no cérebro. Um câncer no estágio 4. E que tem um diagnóstico de morte para você. Tem. Então, o que é que eu e você precisamos de entender nesses dias? Que eu e você precisamos de fechar as brechas. Fechar as brechas. Números 23 vai falar que ele levantou 7 altares. 7 novilhos. 7 carneiros. Houve um derramamento de sangue ali, naquele momento. E todas as vezes, Jesus, quando lá no Antigo Testamento, né, Deus fala no Antigo Testamento sobre sangue, está falando de aliança. Então, muitos de nós precisamos de quebrar nessa noite as alianças de sangue que nós fizemos. Está gerando em nós maldição hereditária. Eu quero começar aqui a orar com você. Você que está do outro lado, aí, que está na minha live aqui me ouvindo, e você que vai receber essa live compartilhada. Eu quero te pedir encarecidamente. Começa a falar para o Espírito Santo aí. Que você, meu Deus, eu tenho alianças de sangue com alguém? De repente, uma obra de encantamento que foi feita para você, para destruir sua vida. De repente, sua vida sentimental foi amarrada. De repente, você está dentro de um relacionamento com essa pessoa através de uma amarração. De repente, você teve relacionamento com uma mulher lá no passado, ou teve relacionamento com um homem lá no passado, sexual, porque o sexo é uma aliança de sangue. E você constituiu com aquela mulher, constituiu com aquele homem uma aliança que você não quebrou. Hoje você é um homem casado, hoje você é uma mulher casada, mas você não é feliz no seu casamento. Você não é feliz no seu casamento. Você não entende o porquê que você não dá certo com essa mulher. Você não entende por que você não dá certo com esse homem. Você precisa de romper essa aliança com essa mulher. Você precisa de romper a aliança com esse homem, lá do passado. Com esse relacionamento que você teve de paixão. Hoje você é casado. Hoje você é casada. Tá aí a brecha. Eu diagnostiquei para você. A palavra de conhecimento para você agora. Estou diagnosticando, estou fazendo a anamnese da sua vida espiritual, da sua vida amorosa. Outra forma de fazer aqui uma aliança de sangue é você oferecer a sua vida, ter sido oferecida a sua vida para alguma entidade.
Seu pai e sua mãe, de repente, mexia como meu avô lá com a Umbanda, né? Com a Quibanda, né? Com a mesa branca. Ele oferecia os netos, filhos dele. Às vezes baixava ali as entidades, os filhos dele, pequenininho era cabeça. Era cavalo, aliás, cavalo do diabo. Descia as entidades, baixava as entidades, Zé Pilinta, Pomba Gira, Petro Velho. As crianças fizeram cabeça. As crianças foram consagradas às entidades. E foi uma desgraça na vida dessas crianças. A grande maioria deles morreram assassinados quando adulto. Então, de repente, a sua vida foi levantada em um altar, foi consagrado para um Deus estranho. Sua vida foi entregue. Seu nome é um nome consagrado. Seu umbigo foi entregue lá para alguma entidade. Foi enterrado em algum terreiro, alguma mata virgem, algum lugar de encantamento, alguma encruzilhada. Algum sangue de algum animal foi oferecido para destruir o seu casamento, para destruir sua vida sentimental, para destruir sua vida financeira. Meus irmãos, quem conhece das trevas, sabe que as trevas cobram caro. Deus não cobra, não. Deus já pagou a conta lá na cruz. Ele pede só que a gente seja fiel a Ele. E quem é fiel entende que a gente deve abençoar a obra de Deus para que a obra de Deus possa crescer. O homem ou a mulher de Deus, ele não é ganancioso. Mas as trevas, meus irmãos, cobra caro. Para fazer algo lá para as trevas, lá, a entidade pede muito dinheiro. Cobra caro. Tá? Se for um terreirinho de macumba lá, o Zé Pilinta vai cobrar a pinga. Mas se for lá num lugar lá chique, né? Aqui é a mesma coisa. Vai cobrar de você um champanhe, um uísque caro, cigarro caro. Amém? Vai pedir para você lá vários animais para fazer aquela obra, né? Vai fazer você ir lá numa mata virgem, fora de outra cidade. Numa floresta, fora da cidade. Você vai de avião. Vai de helicóptero para lá. Ai, você tá doida, Janana? Tô doida, não. Tô falando que eu sei o que eu tô falando. O inferno nas trevas cobra caro. Aí o inferno nas trevas tira de um lugar e coloca no outro. Diz que te curou do câncer na cabeça, mas colocou na sua barriga. Colocou no seu ventre, no seu útero, no seu ovário. De repente, a maldição sem causa na sua vida é a mesma maldição que regia a nação de Israel, quando a nação de Israel entregava os seus filhos para Moloque. Moloque era um deus que exigia o sacrifício de criança. E quando um homem, né, quando alguém exige de uma mulher permite o aborto, o ventre daquela mulher se torna um cemitério, um lugar de morte. E a partir daquele momento, quando ela começa a matar filhos na barriga dela, as gerações futuras delas morrerão. Ela não matou só uma criança, ela matou todas as gerações que viriam. O filho, a filha, o neto, o bisneto, o tataraneto. Foram gerações que foram mortas. De repente matou um homem ou uma mulher de Deus. De repente matou alguém que teria um futuro promissor. Então, um aborto, meus irmãos, é uma aliança de sangue. Deus está falando conosco nessa noite. Deus quer quebrar essas maldições. De repente você não tem esse discernimento. De repente você fez um aborto lá atrás. Você chora, você se envergonha. Mas você não pediu perdão. Vai diante de Deus, pede perdão. Quebra essa palavra que foi lançada sobre a vida dos seus filhos. Sabe? Fala para Deus tomar a sua vida. Para Deus consagrar a sua vida. Para Deus quebrar essa maldição no seu ventre. Quebrar essa maldição, essa herança geracional de morte na sua casa. Por isso que há muitas mortes, assassinatos. Há espírito da morte que ronda a sua casa. O diabo veio para roubar a vida, ceifar as vidas dos seus filhos, da sua família. De repente, todos os filhos que você tem morrem. Você não consegue gerar. De repente, todos os filhos que você tem são homossexuais, são lésbicas. São gerações que param, porque o Senhor disse que é entre um macho e uma fêmea que deveria se tornar fecundo.
2 homens não vão gerar, 2 mulheres não vão gerar. Então a obra do diabo é parar gerações. É parar gerações. Então o diabo tem ensinado o homem desde o princípio a pecar. Meus irmãos, hoje é o dia de você fechar essa brecha. Hoje é o dia de você calar a voz do diabo. Hoje é o dia de você mudar a história da sua casa, da sua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. De repente, lá no passado, como o meu avô, né, naquela época lá, tinha aquela questão de ter fazenda, né? E às vezes a pessoa pegava ali aquela fazenda e aumentava ali para ele um pedaço daquela terra. Quantas pessoas foram assassinadas e são assassinadas por causa de terra? Quantas pessoas ficaram ricas porque roubou algo de alguém? Quantas pessoas são bem-sucedidas financeiramente porque tirou algo de alguém? Porque roubou algo de alguém? Porque destruiu a vida financeira de alguém? Quantos patrões estão debaixo de maldição? Recebe essa palavra na sua vida. Quantas empresas que não vão para frente? Porque esse homem adquiriu algo de forma ilícita lá atrás. Como existe igreja que está debaixo de maldição, meus irmãos? Existe maldição, sim, sobre igrejas. Existe maldição ali, no qual a maldição do orgulho sobrecarrega aquela igreja, da soberba sobrecarrega aquela igreja. A igreja não prospera porque aquele pastor, ele saiu da igreja dele, da igreja onde ele estava, e ele levou os irmãos. Ele ficou debaixo de maldição. Ele levou pessoas que ele não deveria levar. Ele fez uma rebelião. Lembra lá Datã, Corém e Abirão? Eles foram amaldiçoados. A palavra do Senhor diz que a terra abriu. Não foram só os 3 que foram amaldiçoados, mas mais 280 pessoas, juntamente com todos os seus familiares. Até bebê de colo, meus irmãos. A terra abriu. Como se o inferno abrisse. Datã, Corém e Abirão foram lançados no inferno. Porque se levantaram contra Moisés, se levantaram contra um homem de Deus. Então a rebelião é algo maldito. Cuidado. Eu estou te mostrando aí para você aí uma maldição que pode sobrecarregar sobre a igreja. Outra maldição sobre a igreja. Josué amaldiçoou Jericó. A terra não tinha mais como produzir coisas boas. A água ficou amarga. Precisou do profeta, que eu não me lembro o nome do profeta, ir lá e derramar sal na fonte, lá na raiz do problema. Qual que era a raiz do problema? A maldição sobre Jericó, trazida por um sacerdote, por um homem de Deus, que era Josué. Então tem homem de Deus que amaldiçoa. Tem homem de Deus que libera palavras de maldição sobre o ministério, sobre a vida espiritual das pessoas. Então, de repente, sua vida ministerial está parada, porque alguém te amaldiçoou. Alguém liberou uma palavra sobre a sua vida. Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus, nessa noite, eu quero pedir perdão, Pai, por cada vida, Senhor Jesus, que está aqui me ouvindo, que recebeu essa live, por cada vida, Senhor Jesus amado, que vai receber essa live compartilhada, também lá no meu canal no YouTube. Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha quebrando agora toda maldição sem causa. E se houver uma causa, ensina para esse homem, ensina para essa mulher o caminho do arrependimento. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus, porque ele entendeu esse mistério. O mistério do arrependimento, o mistério de entregar tudo diante de Deus, o mistério de se abrir para Deus, o mistério de lembrar a Deus, Deus, eu pequei assim, 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 eu fiz isso, isso e isso. Pai, em nome de Jesus, eu estou debaixo de maldição, porque ainda existe essa causa. Então, nessa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, essa pessoa que ainda não recebeu Jesus, que vai receber essa live, essa pessoa que ainda não entende das coisas espirituais, nessa noite, meu querido, eu estou liberando uma palavra sobre a sua vida. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, você teve esse discernimento, você se arrependeu dos seus pecados,
Você entendeu que você deve fechar essa brecha. Você entendeu que é algo pessoal, mas que é algo também geracional, que pode causar algo sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a sua filhinha, sobre o seu filhinho. Amém? Sobre os seus netos, suas netas. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, começa a repetir aí comigo. Começa a falar: papai, eu peço perdão nessa noite por toda a prostituição. Eu peço perdão nessa noite por todo o adultério. Eu peço perdão por toda a corrupção. Eu peço perdão por toda a mentira. Eu peço perdão, Pai, por tudo aquilo que eu possa ter tirado de alguém. Eu peço perdão pela desonra aos meus pais. Eu peço perdão pela mentira. Eu peço perdão pela idolatria. Eu peço perdão pelas macumbarias, feitiçarias, pelos encantamentos, pela amarração. Você está na oportunidade de desfazer essa amarração. Porque toda amarração sentimental, ela precisa ser renovada. Na realidade, você não é feliz com esse homem. E você não é feliz com essa mulher, porque vocês estão debaixo de maldição. De repente, você tirou esse homem de outra mulher. Esse homem não é seu. Esse homem é de outra mulher. De repente, essa mulher, meu querido, não é sua. É de outro homem. Então, nessa noite, Deus está te abrindo os olhos. Deus está falando para você que Ele quer transformar sua história, sua vida amorosa. Mas você precisa de restituir aquilo que você roubou. Você colocou essa vida em perigo. Você colocou essa vida nas mãos do diabo, para que o diabo trabalhasse na sua vida sentimental. Eu vejo essa pessoa como um charco de lodo. Eu vejo essa pessoa como se estivesse amarrado, como se essa pessoa estivesse na lama. Deus quer te tirar dessa lama que você está vivendo. Dessa vida de derrota, de desgraça. Essa semana mesmo você pensou, olha, não tem jeito para mim. Sabe, a sua mente foi trabalhada pelo inferno, a sua mente está amarrada pelo diabo. Mas nessa noite, toda amarração na mente desse homem seja quebrada em nome de Jesus. Toda maldição na mente dessa mulher seja quebrada no nome do Senhor Jesus. Deus não te predestinou para o inferno. Deus não te predestinou para a destruição. Deus não te predestinou para a morte. Deus te predestinou para a vida e vida em abundância. Então, nessa noite, Satanás, você perdeu na vida desse homem. Você perdeu na vida dessa mulher. Em nome de Jesus. Pai, eu oro nessa noite, quebrando toda maldição, toda herança geracional na minha casa, na minha família, na vida do meu filho, na vida dos meus irmãos, na vida das minhas irmãs. Pai, em nome de Jesus, eu quebro toda maldição hereditária, toda herança geracional no meu país. Eu abençoo o Brasil. Pai, quebra toda maldição sobre o nosso país, em nome de Jesus. Abençoa, derrama chuvas de bênção a partir de agora. Repreende essa seca do diabo, essa seca da corrupção, essa seca da derrota, essa seca, Senhor Jesus, da mentira, essa seca dos assassinatos, feminicídios. Vem com a chuva abundante do Senhor sobre o nosso país, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Deus é fiel e eu já passei 6 minutos aqui da minha live. Amém? Você que recebeu essa mensagem para o seu coração, eu quero estar dando continuidade a essa palavra de maldição na quarta-feira profética. Olha aí que eu profetizei na sua vida, bênção nessa noite, abriu seus olhos, trouxe conhecimento para você através das Escrituras Sagradas. E eu espero que o Espírito Santo, né, ele sempre faz o papel dele, mas o nosso também precisa ser feito. E eu tenho certeza que o Espírito Santo te convenceu e vai te convencer no decorrer dessa semana de coisas que você precisa ir diante de Deus, entregar, confessar, se arrepender no nome do Senhor Jesus. Amém? Que a graça do nosso Deus, a misericórdia do nosso Senhor, possa alcançar sua casa, sua família e seus filhos, que vocês possam receber de Deus uma boa medida de Deus, recalcada, sacudida e transbordante. Agindo o Senhor Deus, quem impedirá? Nada e nem ninguém pode impedir o agir do Senhor nas nossas vidas, que não seja nós mesmos. O seu choro, meu querido, minha querida, pode durar essa noite, mas a alegria pode vir por essa manhã. Amém? Receba as bênçãos do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua casa, sobre a sua família. E eu te espero na sexta-feira da oração, se assim o papai permitir.
Você que está recebendo esse conteúdo aí no YouTube, no meu canal, não se esqueça de compartilhar com mais alguém, de curtir, de se inscrever no canal e de acionar o sininho das notificações para você ser lembrado. Espero que a mensagem possa ter alcançado a sua vida e falar no seu coração e feito uma obra maravilhosa em nome de Jesus. Grande abraço e até mais.